Somos o grupo 1 e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a loja de tudo, Jeff Bezos e a era da Amazon, que foi escrita por Brad Stone em 2013 e publicada aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Nosso grupo então é composto por mim, Caroline, pelo João Vitor, pelo José Luiz, Mona Lisa, Pedro e Sofia. Entrando então no nosso primeiro tema, o porquê a Amazon é considerada a loja de tudo. A Amazon foi fundada em 1994 por Jeff Bezos, na época que a internet começou a se popularizar e as .coms começaram a surgir, e desde o início a ideia era fundar uma loja virtual que fizesse esse intermédio entre o fornecedor e o cliente, que permitisse que o cliente não precisasse sair da casa dele. Ele poderia fazer tudo com um clique no computador. No início, a Amazon não era uma loja de tudo, ela era uma livraria. Então, vendia livros que aos poucos foram expandindo os seus nichos para DVDs, para CDs, brinquedos. E aí, pouco a pouco, a Amazon foi firmando parcerias com outras empresas, com outros fornecedores. E aí, pouco a pouco, o catálogo da Amazon foi crescendo e ela é o que a gente conhece hoje, uma loja que vende de tudo, de A a Z, desde serviços de streaming até utensílios para casa. A ideia do Bezos desde 94 era de oferecer essa experiência de compra inovadora, confortável, segura e que tivesse um estoque ilimitado, né? Então, uma loja que nunca esvaziasse as prateleiras. Diferenciado desde muito cedo, Jeff Bezos destacava-se dentre os alunos do programa de crianças superdotadas que era implementado em algumas escolas públicas em Houston, no Texas. Era uma criança eloquente e demonstrava muita confiança quando apresentava seus projetos e invenções. Em um dos seus projetos para a Feira de Ciências, a percepção de encontrar formas para vender seus produtos de forma mais barata que a de outros concorrentes já era perceptível, onde após ver um exemplar que lhe chamou a atenção em uma loja, resolveu replicar em um projeto próprio com valor mais acessível. Sua confiança em apresentar suas ideias, a forma de lidar com os problemas encontrados, colocando em prática seu lado inventivo, o caráter técnico em que desenvolve e conduz seus negócios, sempre dando mais atenção e importância do que qualquer um em todos os detalhes possíveis dos seus projetos, tudo isso incrementado da sua ambição e visão competitiva mostram que, mesmo com a visão dos concorrentes em que a política de preços baixos moldada por Jeff e concretizada na Amazon seria fadada ao fracasso, reiteram o líder com foco e confiança na concretização das próprias ideias que é Bezos. Tal convicção demonstrada pelo presidente executivo da Amazon garantem que, mesmo com o lucro líquido fraco da empresa, a bolsa de valores aparenta não ligar, visto que a confiança criada entre investidores, acionista e Bezos é tratada e baseada na ideia da construção de uma empresa para longo prazo. Bom, a visão inicial em criar uma loja de tudo demonstra a grandiosidade da ambição cultivada por Jeff Bezos, ainda quando trabalhava na Desco, onde junto com David Shaw discutiam a ideia de uma empresa virtual que seria a intermediária entre os produtores e os consumidores, que teriam um imenso portfólio de produtos em diversas categorias que pudessem ser vendidos em todo o mundo. Porém, mesmo com toda essa ambição, era impraticável inicialmente um portfólio com diversas categorias. Com isso, a essência da loja de tudo ainda foi mantida, quando foi criada a maior livraria virtual do mundo. Essa ambição em construir a própria empresa levou Jeff Bezos a sair da Descom e iniciar a trilha através do desenvolvimento do site da Amazon, com a ajuda financeira de seus pais e com o auxílio de amigos e antigos funcionários da Descom, que arriscaram, assim como Bezos, numa ideia que tinha 70% de chance de não dar certo. Mesmo com a baixa probabilidade de a empresa dar certo e depois se manter devido à forma como os produtos eram comercializados com preços impraticáveis, como diversos concorrentes haviam descrito, Bezos sempre se mostrou indiferente a essas opiniões alheias. Por ser inquieto em resolver problemas, um homem com a visão de um grande mestre de xadrez quando o assunto é panorama competitivo, e, acima de tudo, tendo um desejo incansável em satisfazer os clientes, promovendo a melhor oferta em serviços para os mesmos, suas ambições são gigantescas e não pararam na Amazon, tendo também financiado sua própria empresa do ramo de foguetes, a Blue Origin,
e ele também comprou The Washington Post Journal, que enfrentava dificuldades, fato que surpreendeu a indústria jornalística. Bom, a ideia do nome Amazon se deu na intenção de Jeff Bezos de criar algo completamente diferente, algo novo no mercado. E durante essa trajetória, essa pesquisa, ele procurou no dicionário palavras que começavam com a letra A. E ele procurou se identificar com o significado dessas palavras. Ele acabou encontrando a palavra Amazônia, que no inglês seria Amazon, e se refere ao maior rio do mundo. Ele acabou fazendo uma analogia dizendo que o rio Amazonas não é apenas o maior rio do mundo, mas sim é muitas vezes maior do que o segundo maior rio do mundo, dizendo que a Amazon se tornaria a maior livraria do mundo daqui a uns anos. Bom, para concretizar esse objetivo de se manter no topo, ele quis melhorar a experiência do cliente, onde iniciou um programa de recomendação e compra com um clique. Esse programa fez com que os clientes poderiam desfrutar de um serviço personalizado, um sistema que fosse capaz de recomendar os livros aos clientes com base nas suas últimas pesquisas e compras anteriores. Bezos ainda passou a implementar o mercado de associados, recompensando outros sites que indicassem clientes para a Amazon, dando pequenas comissões. Com essa implementação, houve um aumento significativo das vendas, e além desse recurso, conseguiu habilitar novas vantagens do e-commerce sobre as lojas físicas. Bom, desde o início do projeto, o Jeff Bezos planejava expandir a sua empresa para outros nichos, não ficar apenas focado no nicho de livrarias. Então ele esperou a hora certa para que ele conseguisse consolidar primeiro o nicho de livrarias para que depois ele conseguisse expandir para outros nichos, né, outros departamentos. E o seu primeiro lema era a maior livraria da Terra, e depois que ele conseguiu expandir, a maior seleção da Terra, fazendo uma referência que ele se tornou uma das maiores lojas de departamentos de todo o mundo. Na entrada do edifício da Amazon, existe uma placa que informa aos visitantes que eles acabaram de entrar no reino de um CEO filosófico. Só a partir dessa frase a gente consegue sentir um pouco como que funciona essa cultura da Amazon e perceber também que o próprio Bezos coloca em prática o seu estilo de vida, coloca em prática a sua própria filosofia. E ele inclusive espera dos seus funcionários as qualidades que ele próprio possui. Ele ser disciplinado, preciso, ser metódico, são qualidades que ele faz questão de demonstrar e que ele espera que sejam repetidas no comportamento dos seus funcionários. Além disso, outra parte importante da cultura é a própria logomarca. Essa que a gente vê na imagem ao lado, a logomarca sorridente da Amazon, tem como o lema entregar sorriso até a porta, que torna possível usar as próprias caixas como um veículo de divulgação e passar através dela a cultura peculiar da empresa durante os milhões de remessas mensais. Além disso, é muito comum novos funcionários receberem uma proposta de $1.000 para deixar a empresa na primeira semana de serviço, partindo do princípio que os trabalhadores que aceitam a proposta não possuem os valores e principalmente a paixão e a obsessão esperado pela empresa. E também um ponto muito diferencial da Amazon, que nunca tinha sido observado até então em outra corporativa, é a proibição de usar PowerPoint, slides e planilhas de Excel em reuniões. O Bezos acreditava que esse método era um método antigo, um método preguiçoso e superficial, e ele almejava a mudança para que os funcionários apresentassem suas ideias através de narrativas, com o intuito que eles pensassem com uma profundidade maior e investissem mais tempo para expressar seus pensamentos com coerência. Uma nova metodologia foi criada por Jeff Bezos, chamada de equipe de 2 pizzas. Essa metodologia diz que os funcionários devem se organizar em grupos autônomos, com menos de 10 pessoas, com a intenção que esses grupos fossem pequenos o bastante para que, caso seja necessário que os funcionários fiquem trabalhando até mais tarde, 2 pizzas fossem o suficientes para alimentá-los. A ideia de Bezos em propor isso é de que os grupos conseguissem se manter mais ágeis e mais produtivos em relação aos consumidores, atendendo-os com mais rapidez. Portanto, foi estabelecido que todos os funcionários deviam abdicar e estava proibido também de usar as chamadas ferramentas de muletas corporativas, como por exemplo PowerPoint, Excel, Word, e agora eles teriam que escrever suas apresentações em forma de uma narrativa,
onde teriam no máximo 6 páginas para decorrer sobre todo o tema. Falando um pouco sobre a competição ávida, uma filosofia muito importante da Amazon é focar no cliente e não na concorrência. Partindo disso, uma das obrigações dos funcionários era visar os preços mais baixos que fosse atrair o cliente. Então, a Amazon ela teria o preço mais baixo e ainda teria o benefício da entrega em casa, sem precisar pegar fila, sem precisar se transportar para algum comércio ou algo do tipo. E a partir dessa linha de raciocínio, os executivos criaram um ciclo virtuoso, que seria como a estratégia da Amazon. Esse ciclo virtuoso ele parte do princípio dos preços baixos. Então, seguindo esse raciocínio, os preços baixos levavam a um número maior de visitas de consumidores e, por consequência, um número maior de vendas. E o resultado disso era que o número maior de consumidores e esse volume maior de vendas chamava mais a atenção de vendedores externos, que pagavam a comissão da plataforma da loja. Isso, por sua vez, permitia que a Amazon lucrasse mais de custos fixos, como centros de atendimentos ou serviços necessários para manter a plataforma funcionando no ar. E com essa maior eficiência, permitia que a empresa diminuísse ainda mais os preços. Então, ficava nesse ciclo virtuoso para sempre reiniciando o mesmo ciclo. E essa estratégia era uma forma de lidar com a competição ávida das empresas concorrentes, e isso foi considerado pelo Jeff Bezos o molho secreto dessa estratégia dele. Então, era algo muito valorizado por todos os executivos, que faz parte também da cultura da Amazon. Bom, agora falando do sucesso, que é o Amazon Web Service, ou chamado também de AWS, precisamos falar um pouco sobre o crowdsourcing, que seria um processo colaborativo onde as pessoas se reúnem para agregar seus conhecimentos em torno de uma solução de problemas. Seria uma roda de discussão de novas ideias em torno de alguns problemas da equipe. Jeff Bezos criou um serviço chamado Mechanical Turk, onde criou bases para o Amazon Web Services e para a computação em nuvem. Hoje em dia, o AWS faz parte de um sistema de comercialização das infraestruturas de computacionais básicas, como por exemplo os serviços de armazenamento e banco de dados. No início da jornada, na época 2000, a empresa anunciou uma nova funcionalidade chamada de Marketplace, que seria uma oferta de livros usados, onde outros vendedores foram convidados para vender seus produtos no site da Amazon, coisa que acontece até hoje, os dias atuais. Ainda hoje a Amazon possui essa funcionalidade de vender livros de vendedores de fora da empresa. Também foi desenvolvida uma equipe que operava dentro do departamento financeiro, onde seu objetivo era comparar uma grande quantidade de produtos de seus concorrentes, a fim de avaliar a qualidade e a rapidez dos seus serviços prestados, para ter uma comparação com o serviço prestado pela própria Amazon. Além disso, o objetivo dessa nova equipe era investigar o mercado se existia alguma concorrência que estivesse oferecendo um serviço melhor que o deles, e eliminar as deficiências da cadeia de fornecimento e poder oferecer o preço mais baixo possível aos seus clientes. Além disso, naquela época, lá nos anos 2000, o CEO Jack Welch realizou uma estratégia que se tornou bem famosa na época, chamada de ranqueamento forçado, onde os funcionários eram avaliados e classificados pela sua performance, e assim dividido em grupos, e os funcionários que eram menos eficientes acabavam sendo dispensados. A estratégia de marketing da Amazon sempre foi muito centrada nos ideais do Jeff Bezos. Então, basicamente, era ele quem definia como a marca se posicionaria no mercado. E até o início dos anos 2000, esse posicionamento foi feito por meio de comerciais de rádio e TV.
Mas, no início dos anos 2000, houve o estouro da bolha das .com, o estouro da internet, que foi uma crise financeira que atingiu aí setores ligados à tecnologia e, consequentemente, atingiu também a Amazon. Então, a partir dos anos 2000, Jeff Bezos decidiu que ele não iria mais fazer comercial de TV e ele iria reverter essa renda destinada para o marketing para o frete grátis, que na época era uma estratégia arriscada e muito cara, mas que ele considerava inovadora e queria trazer mais clientes pelo marketing boca a boca. Então, melhorando a experiência do cliente no site, ele iria conseguir trazer mais clientes. E é o que aconteceu. Hoje a gente sabe que as pessoas às vezes compram não necessariamente pelo preço do produto, mas por ser frete grátis. O sucesso da Amazon se deu pelo fato da empresa entender a importância do cliente para o seu negócio. Eles não focavam em atender as expectativas, buscavam sempre superá-las. Outro fator importante era o fato deles não se preocuparem com a concorrência, e sim com seus clientes. Uma frase muito famosa de Bezos é a seguinte, abre aspas, se você está focado na competição, você terá que esperar até que um competidor faça algo. Se você está focado nos clientes, poderá ser pioneiro. Essa premissa é muito importante para compreender como a Amazon tornou-se pioneira na sua área de atuação, pois ela nunca esteve preocupada em como seus concorrentes iriam se portar, e sim como ela poderia atender seus clientes de forma a eliminar a competição. O foco no cliente, além de criar uma clientela fiel e constante em compras, contribuiu para um marketing orgânico e gratuito para a empresa. É muito comum ouvir clientes se gabando de uma encomenda chegando antes do previsto, e são essas pequenas coisas que influenciam os ouvintes a comprar futuramente na empresa. A importância do cliente para Bezos é tão grande que desde o processo de criação de um novo produto são utilizadas formas de se aproximar do cliente, como por exemplo, redigindo um release de imprensa com o objetivo de descrever a ideia da forma que o cliente ouvirá pela primeira vez. Outro diferencial da Amazon é o incentivo da avaliação das compras pelos clientes. É comum, após recebimento da encomenda, o envio de um e-mail pedindo informações sobre o produto e caso suas expectativas tenham sido atendidas. Essa prática não é corriqueira. Bezos entendeu que se a Amazon tivesse mais avaliações do que qualquer outro site, seus clientes ficariam mais propensos a confiar na plataforma, lhe dando uma grande vantagem. O ideal de Bezos, ao criar a Amazon, consistia em revolucionar a experiência de compra do usuário, tornando-a mais conveniente e personalizada individualmente. A partir dessa premissa, foi criado o algoritmo Similarities, que consistia na análise de compras passadas e, baseadas nela, indicar possíveis livros do interesse do cliente. Essa seria a primeira etapa da simplificação. Em 1997, a Amazon registrou a patente One Click, cuja função seria de concluir a compra com literalmente um clique. Isso seria possível através do armazenamento de informações de endereço e cartão do usuário. Essa função simplificou o comércio online para pessoas sem experiência no meio. E por fim, a Amazon revolucionou a forma de comprar online ao incluir as mais diversas categorias. Agora seria possível comprar ao mesmo tempo móveis e alimentos no mesmo lugar e em apenas um clique. Em 1998, o Bezos articulou os princípios mais importantes da sua empresa, os seus valores, que acabaram sendo obsessão pelo cliente, simplicidade, propensão à ação, propriedade, padrões elevados de talento e, algum tempo depois, inovação, que acabou virando o sexto valor e logo viria a se tornar uma das faces principais do negócio. A Amazon se tornou uma empresa diversificada, com produtos e princípios que não se restringiam no seu impacto e tinham consequências tanto em comunidades locais como em economias no mercado de ideias. Um grande exemplo disso, inclusive, pode ser visto no desenvolvimento que levou anos do Kindle, né? Um leitor eletrônico que apresentou consequências para muitos setores do mundo, inclusive no modo como as pessoas leem livros. Apesar de todos esses fatores, muitos outros que a gente vê na história da Amazon, houve um preço muito grande a ser pago por essa inovação frenética, e isso acabou tendo essa consequência no dia a dia dos trabalhadores. No livro, o Stone ele apresenta relatos de funcionários sobre um ritmo eletrizante de inovação, e eles diziam que existia uma competitividade interna, angústia todos os dias, conflitos constantes e impulsionamento para que os líderes não cedessem em nome da coesão social, agindo sempre rapidamente quando chegavam a uma decisão.
O Bezos e o seu time, eles criaram na empresa um ambiente em que esperava-se, em alguns momentos de maiores entregas, que nenhum funcionário tivesse um único final de semana de folga, muito menos férias. O desenvolvimento deveria ser constante, com foco em criar, inovar e tendo cumprimento de prazos como propriedade. Em um dado momento, porém, relata-se que o Bezos viu a necessidade de reformular seu estilo de gestão e tomou medidas para amenizar suas avaliações viscerais. Ainda assim, a Amazon ainda estimula grandemente o ambiente de passo rápido, competição, criatividade, de modo que essa imagem já é percebida por grande parte do público. Assim, coloca-se em debate uma das grandes questões tratadas e pensadas por Bezos: a Amazon será uma empresa amada ou temida?